O segundo oráculo, em forma de ai, 5, de 11 a 17, começa assim: Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Isaías 5, 11. É interessante observar que as festas snobs, como eu gosto de chamar, os banquetes regados a muita bebida, não é um problema tratado em si, mas as suas consequências. As consequências de uma liderança de príncipes inconsequentes, que estão mais interessados e preocupados com os seus banquetes, com os seus festivais, com as suas festas, do que com os pobres, que eles deveriam cuidar. O verso 12 assinala que eles não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. É quase impossível deixar de entender que as obras das mãos do Senhor são as pessoas, feitas à sua imagem e semelhança. Lá na criação, no Éden, quando Deus pôs a mão na massa, vamos dizer assim, para criar o ser humano. Em uma palavra, o alto escalão de Judá e Jerusalém não está nem aí para os necessitados. Amós, aliás, já tinha dito que banquetes semelhantes a esses, lá no Reino do Norte, eram patrocinados pelos pobres, de quem eles tomavam as vinhas e, consequentemente, os frutos da vinha, o vinho. Também Amós condena essa prática. E outra coisa importante a se notar aqui é que eles não fazem caso do Senhor. A bebedeira, o envolvimento nesses banquetes não permite que eles enxerguem um palmo à frente do nariz e vejam as obras de Deus, ou vejam o agir de Deus. Eles não têm entendimento. Essa falta de entendimento e proximidade com Deus está muito clara no capítulo 1, no verso 3. Dá até para dizer esse texto de cor. O boi conhece seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento e meu povo não entende. Isaías 1:3. Israel não tem entendimento, não quer ter conhecimento de Deus e não quer tomar conhecimento de Deus. O boi e o jumento conhecem o seu dono. Eles são mais inteligentes que Israel, que não quer ter esse entendimento. Note que Isaías 1:22 menciona que a bebida, o licor dos príncipes, está sendo misturada com água, quer dizer, foi estragado. É como a prata que se tornou escória na primeira parte do mesmo versículo. Isso é interessante porque antecede o verso 23 do mesmo capítulo 1. Ali se diz que os príncipes aceitam suborno, aceitam recompensa. Então, é importante fazer essa relação entre a bebida e a distorção da justiça, entre as bebedices e os banquetes e o esquecimento fácil da causa do Senhor, o esquecimento fácil da vontade do Senhor. Notou como há uma relação muito estreita entre o capítulo 1 e o seu desenvolvimento no capítulo 5? O próximo A está em 5, 18 a 19. O verso 18 diz: Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. Isaías 5:18. Leia o restante do livro e você vai ver que este oráculo fala sobre a iniquidade e a mentira. O pecado que é tratado aqui é o discurso oficial, que é um discurso de iniquidade, de mentira e de pecado. Eles estão pedindo para que Deus se manifeste a eles, para que, assim, eles conheçam o Senhor. Mas Deus está agindo e eles não estão vendo, por causa do seu pecado. Aqui é importante observar a expressão Santo de Israel, sobre a qual farei um breve estudo no final dessa aula, como eu já prometi. Mas quero dizer a você que todas as vezes que aparece em Isaías a palavra santo, ou as expressões santo de Israel, santo, 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 santo de Jacó ou santo de Israel, pare e observe a relação estreita que há entre o pecado da iniquidade do povo e o santo de Israel. Desta forma, Isaías 5, 18 e 19 se relaciona com a iniquidade do capítulo 1, onde Deus diz:
Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Isaías 1,13. E de resto, a palavra pecado aparece em muitos lugares no capítulo 1, como já vimos. O próximo oráculo em forma de A está em 5,20. Isso mesmo, um oráculo de apenas um versículo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Isaías 5,20. Faço duas observações sobre a linguagem desse texto. Em primeiro lugar, ele fala do bem e do mal. E isso se relaciona diretamente com o capítulo 1, verso 16, onde se lê: Tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Lembre-se que fazer o mal aqui é não julgar a causa das viúvas, não pleitear e não respeitar os direitos dos órfãos, dos estrangeiros, daqueles que têm casa, propriedade, dos endividados, dos lascados, como a gente diz, né? Eu posso dizer, sem medo de errar, que o capítulo 5, verso 20, aprofunda a temática do bem e do mal do primeiro capítulo de Isaías. Viu por que eu insisti tanto em chamar Isaías 1 de o portal para o livro? Está ficando claro? A segunda observação que eu faço desse versículo é a contraposição entre luz e trevas, luz e escuridade. Até o capítulo 10 nós vamos ver esse contraste. Nos capítulos 8, 9 e 10 nós vamos encontrar essa oposição de luz e trevas, que é muito importante para a compreensão desse texto. E por que isso, pastor? Porque o povo entendia que estava vivendo em um tempo de luz e claridade. Amós já tinha visto essa compreensão do povo lá no Reino do Norte. Mas ele também alertou o povo de que eles experimentam dias de trevas e de escuridão, e não um dia de luz e claridade. Isso significa que haverá uma inversão de luz para trevas e de trevas para luz. E isso dependerá, é claro, de que lado você está, né? Do Senhor ou em rebeldia com o Senhor. Uma nota. O Evangelho de Mateus tira exatamente dessa parte do livro de Isaías a frase: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4:16. Ele cita mais precisamente Isaías 9, 1 e 2. No texto hebraico é 8:23 e 9:1. Então é importante você observar na leitura do livro de Isaías, particularmente nessa primeira parte, a oposição ou o contraste entre luz e trevas, entre claridade e escuridade. Preste atenção.